Olá, olá, muito boa tarde para você que está chegando aqui com a gente nessa linda tarde ensolarada aqui em Curitiba. Uma tarde E muito. aqui, caindo um toró. Gaia sendo Gaia e tá tudo certo, né, amiga? Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso encontro que reúne sol e chuva, né? E tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, movimentando todo o campo energético, né? Das águas, das nossas emoções e também do sol, da força, da estrutura, da construção, da criação. Porque a gente vai falar sobre isso hoje com a minha amiga Betty Có, do Ser das Estrelas. Seja muito bem-vinda, amiga, mais uma vez aqui nos nossos encontros mensais. Obrigada, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você, estar aqui com seu público, com o nosso público, né? Porque a essa altura a gente já conversa tanto junto, acho que já é nosso público. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. E assim, o bom é que a galera se sente na nossa casa, né? Não é mais no Ser Mais Você ou no Ser das Estrelas, é na nossa casa. E tá tudo certo, porque no final das contas somos um, né? Isso. E você é ser, eu também sou ser, né? Ser Exato, mais você e ser das estrelas. Então, exatamente. somos, somos. Somos, somos. Então, E eu vou aproveitar. gratidão. Oi, desculpa, pode continuar, Beth. Nada, eu só ia dizer gratidão pelo convite todos os meses para estar aqui. A gente adora falar, né, amiga? Ô, duas tagarela, né? Isso. Mas olha, eu ia pegar o gancho que você falou, né? Ser, somos, né? Ser está no ser, mas você está no ser das estrelas. E ser é uma palavra. E a gente vai falar hoje da frequência das palavras, o quanto as palavras carregam consigo frequências, né? E assim, para a gente dar um ponto de partida aqui na nossa conversa, e eu gosto muito dessa perspectiva de olhar para o poder da palavra, porque olha, eu vou te falar, eu acho que metade do nosso vocabulário precisaria ser atualizado muito fortemente, mas vamos começar com o ser, né? Qual é a frequência que essa palavrinha de três letras traz para gente hoje? Pois. Essa palavrinha de três letrinhas, né? Ela traz uma energia de unificação, né? Uhum, Ela traz uma energia de unidade, de sair da polaridade. Na minha visão, assim, nós nos vemos como personagens, né? Eu sou a Beth, você é a Ana. Quando a gente expande isso e vai para o ser que nós somos, né? A consciência que nós somos, nós vibramos numa outra frequência, uhum. porque aí a gente sai dessa individualidade e vamos para um espaço maior, um espaço mais integral. O ser, para mim, ele é a própria consciência. E aí nós temos um verbo ser. Ser Nós como temos um verbo ser. a palavra, né? O verbo ser, ele implica atitude, né? Ele implica ação. Todo verbo implica uma ação. Mas, Então, justamente, a ação de ser é algo que tem que estar integrado, incorporado, entendido, aprendido no nosso dia a dia, cada ação do nosso dia a dia, né? sim. E aí a gente está com um delay, acredito que é devido à chuva que está aqui na minha internet, mas está tudo bem. Uhum, A gente está num processo de deixarmos o que a gente acha que é, para a gente ser quem a gente é verdadeiramente. E uhum. às vezes eu trago assim um papo muito cabeça, né, muito doido para quem não está acostumado a ouvir a gente falar, que é assim, ruptura total de todos os preconceitos e conceitos. E que quando a gente romper com tudo isso, a gente vai verdadeiramente ser. E em sendo,
a gente não precisa mais nada do que a gente acha que a gente precisa, Uhum. porque a gente vai simplesmente ser. E aí eu vou para uma outra perspectiva, que é a perspectiva do quanto a gente humaniza as consciências que já estão libertas da tridimensionalidade, como a gente humaniza a fonte criadora, como a gente humaniza, né, o Criador, Deus, seja lá o nome que a gente dê, dentro das nossas limitações, né? Então a gente acha que Deus pune, que Deus fica com raiva, que Deus se magoa, que Deus está preocupado com o que a gente está fazendo, com o que a gente está criando aqui embaixo. Deus não se preocupa, né? Deus se manifesta, porque ele simplesmente é. E ele se manifesta em cada um de nós e nos permite que sejamos, né, dentro das nossas condições, aquilo que a gente acredita que somos. Até o dia que a gente descobre que a gente não é o que a gente pensava que a gente é. Uhum. Então, isso para mim é o suprassumo do amor, é o suprassumo da consciência pura, sem julgamento nenhum, sem expectativa nenhuma, sem condicionamento nenhum. Isso para mim é o verdadeiro ser. Então, para mim, a fonte simplesmente é. Ela não precisa se justificar. Ela não precisa de nada. Ela não precisa nem que a gente acredite nela, Uhum. porque ela simplesmente é. E Sim. está aí. E nós estamos começando a entender esse conceito, né? E depois nós vamos dispensar também o conceito, mas a Uhum. princípio a gente vai para conceitos, que eu até outro dia falei uma coisa bem interessante, eu não me lembro para onde, sobre as crenças, né? O quanto a gente fala de crença limitante, crença limitante, crença limitante. Crença é crença. Crença é crença. Crença é o que eu creio, é o que eu acredito. Elas podem me limitar ou elas podem me libertar. Sim. Então, no momento em que eu tenho uma crença, é aquilo que eu creio. E para mim, mudar de dimensão é mudar as crenças. Eu Perfeito. passo a crer em novas coisas, né? Em Uhum. novas perspectivas, em novas possibilidades. Enquanto eu mantenho as minhas crenças antigas, eu ainda estou na polaridade, eu ainda estou na limitação. Eu ainda estou vivendo o velho, eu ainda estou vivendo na velha energia, eu ainda estou repetindo isso tudo. Quando eu abro o espaço, né, e reformulo as minhas crenças, mudo no que eu acredito, eu mudo a minha vida. Mudo a minha forma de estar aqui. É esse processo que se chama de despertar da consciência, é mudança de crença. Uhum. Eu passo a acreditar naquilo que eu não tinha nem noção que existia, muitas vezes. Então, eu começo um processo do despertar e eu começo a ver outras possibilidades. E aquele lugar que eu estava se torna assim incômodo. E eu busco sair daquele lugar, mas eu só mudo se eu mudar no que eu acredito. Então, Uhum. nós começamos a acreditar na nossa expansão da consciência, a gente começa a acreditar da multidimensionalidade do ser, a gente começa a acreditar em outras dimensões, né? A gente começa a acreditar em um monte de outras coisas que antes nem passava pela nossa cabeça. Outro dia eu tive uma clareza muito interessante, que foi assim, já contei diversas vezes que eu vim de família católica apostólica romana, Uhum. praticante, Sim. praticante, não era de boca, era praticante. E depois de passar por algumas outras religiões, muito brevemente, eu parei na doutrina espírita. E na doutrina espírita, se não me falha a memória, no livro dos Espíritos, né, eles falam de outros mundos. Né? Uhum. E ali abriu minha cabeça, fez assim. Né? E as minhas crenças mudaram em relação. Que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, era se a Terra era o único planeta habitado do sistema solar, né? Eu não tinha nem pensado em galáxia, muito menos em universo e cosmos, coisa nenhuma, né? Minha vida estava muito restritinha aqui, né?
numa alma que vivia uma única vida e que, né, quando se despedia desse corpo, ou ia para o inferno, para o purgatório, ou para o céu. Uhum. Ali eu mudei as minhas crenças todas. Mas por que que eu fui para a doutrina espírita? Porque eu não cabia mais nas minhas crenças antigas. Sim. Uhum. Então eu fui para outras crenças, busquei em vários lugares, né? E aí fui para outro lugar e minhas crenças se expandiram. E aí eu vi o universo pela primeira vez dentro dessa encarnação que eu estou, né? E eu vi que não era possível que no mundo, num universo tão extenso, com tanta coisa, com tanto planeta, com tanto movimento, somente nós existíamos, né, como entidades, digamos assim, como consciências. Ali, então, foi muito marcante na minha trajetória esse momento. Eu me lembro exatamente do momento, eu me lembro exatamente da conversa que eu estava tendo com meus filhos. Muito interessante. E aí chegou num ponto em que eu já não cabia mais ali. Uhum. E aí eu fui para fora e outras crenças chegaram, né? Elas se sobrepuseram àquelas, né? E elas foram sendo substituídas. E à medida em que eu avançava, né? Eu passei por várias terapias, né? Fiz terapia e sou formada em várias outras terapias. Uhum. E aí eu fui percebendo, né? O que se encaixava com o que eu acreditava naquele momento e o que, embora eu acreditasse um tanto, ainda não fazia sentido. E eu fui caminhando. Então, hoje eu tenho um sistema de crenças muito diferente de quando eu tinha lá atrás. E é Uhum. por isso que eu digo que eu vivi várias vidas nesta vida, né? Foram várias histórias e várias experiências nessa mesma trajetória. Então, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. Por quê? Porque todo o meu sistema de crenças mudou. Mas quando a gente muda um sistema de crenças, a gente também muda a nossa frequência. Uhum. E a nossa Perfeito. frequência, né, ela precisa estar ajustada ao novo sistema de crenças. E às vezes a gente demora um pouco para fazer esse ajuste. E aí a gente vai para o nosso tema de hoje, né? Que as palavras são frequências. Se eu mudo meu sistema de crenças, se eu mudo, né, a minha frequência, eu preciso mudar as minhas palavras. E as palavras, elas são resultado dos meus pensamentos e das minhas emoções, né? Então eu preciso estar atento aos meus pensamentos e às minhas emoções e modificar as minhas palavras. Porque Atualiza as crenças, precisa atualizar o vocabulário, né? Não tem jeito. não tem jeito, não tem jeito. Como é que uma pessoa que agora tem a crença de que estamos caminhando para a unidade, para o amor incondicional, pode ter palavras que não sejam condizentes com isso? Uhum. Não faz sentido, é um choque, Uhum. né? A energia não flui no momento em que nós usamos palavras que não são condizentes com o que a gente está acreditando, né? Porque é um choque de frequência. Por quê? As nossas palavras, elas também criam a nossa realidade. Uhum. Uhum. E nós já sabemos que tudo no universo é energia, frequência e vibração. Então, nós temos muito claro tudo isso. E nós já sabemos que a palavra, como frequência, ela influencia o meu corpo físico. É comprovado cientificamente. Sim, pelas pesquisas, né, do professor Masaru Emoto e outras que E vieram outras depois, né? tantas. Uhum. Inclusive, o Joe Dispenza, né, nos trabalhos dele, né, ele faz esse alinhamento da coerência cardíaca, né, que é tirar a gente da mente, né, e levar a gente para o coração para que a gente possa fazer essa conexão limpa, né? Uhum. Então, assim, como é que nós estamos?
falando hoje? Quais são as palavras que a gente ainda está proferindo? Vou dar um exemplo aqui bem claro, que é assim, um exemplo bem marcante. Trabalho. A gente sempre se dirigiu ao trabalho como sendo algo dificultoso, né? Daí trabalhoso, né? Que Uhum. exige esforço. E aí a gente diz assim, eu estou indo para a batalha, né? Para luta. Para a luta, estou matando um leão por dia, Uhum. né? Então, assim, se a gente está, como é que se diz assim, traduzindo o nosso trabalho com essas palavras, nós estamos no trabalho errado. E não adianta afirmar, tentar afirmar uma crença de que a vida é leve, de criador, criador consciente e tudo mais, que é algo que a gente veio falando nas últimas lives, se a fala que é a expressão dessa verdade não Isso, condiz com aquilo que eu quero pensar. Porque querer pensar é uma coisa, né? Mas agir a partir do pensamento é outra. E aí com essa dissonância não manifesta nada, né? isso. E aí você trouxe um ponto que é importante, que é assim, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, molda a nossa realidade. Uhum, Então, o que é que eu estou moldando a minha realidade? Olha para a sua vida hoje e vê. É fácil, fácil, fácil. A gente olhar e ver o que é que a gente está criando. Aí vai lá e identifica o que é que você está falando, né? Que reflete os seus pensamentos e as suas emoções. Muda. Não é à toa que as tradições antigas utilizavam mantras, né? Utilizavam palavras de poder, linguagem dos anjos, né? E hoje a gente tem a linguagem da luz. Para quê? Para que a gente possa transmutar essa forma de estar aqui, transmutar a nossa forma de falar, modificar o conteúdo dessas palavras. A gente começou falando da palavra ser, né? uhum. Aí você veja batalha, né? O que é que uma batalha te remete, né? Batalha é guerra, né? É O disputa. histórico, né? A informação histórica que a gente tem armazenada na mente, no nosso inconsciente, de determinadas palavras, nos levam para uma frequência de dor, de peso, né? Guerreiro, Uhum. né? O trabalho, como você falou, a palavra culpa. Culpa já remete diretamente, né, a alguém que já foi julgado e que não tem mais jeito, não tem solução, né? Já foi condenado. E aí, estar presente com a fala diária também é um treinamento de presença, né? Com É uma certeza. constante de presença, porque a gente não muda do dia para a noite, né? Não. Eu mesmo, assim, passei a adotar algumas palavras diferentes no meu dia a dia, porque eu estava realmente, assim, predisposta àquilo e muito atenta enquanto eu estava falando nas minhas conversas internas, eu comigo mesma, Isso. e nas conversas com os outros, né? E Isso. corrigindo esses padrões, porque também são padrões, né? São São. padrões de linguagem, padrões de vocabulário. E se a gente não for construindo essa mudança no dia a Isso. dia, você falou da tua mudança, né? Que tu não é mais a mesma pessoa lá de trás. Cada dia é uma oportunidade que a gente tem para desconstruir e reconstruir, né? É um Isso. processo contínuo de transformação. E aí, Isso. uma vez, eu vou só falar isso porque não tem a ver com o nosso assunto, mas é porque me lembrou aqui. Você trabalha muito com a energia dos dragões, eu também trabalho com a energia dos dragões. E certa vez eu ouvi uma informação que foi muito, me impactou muito também, né? Vinda da consciência dos dragões, onde eles diziam assim: a gente não destrói nada, não Uhum. destrói nada. A gente pega a energia negativa, né? Tipo, sopra o nosso fogo sagrado ali, Isso. transforma essa energia como se fosse uma reciclagem e Isso. devolve essa energia de novo para potencializar
algo novo. Então, nada se perde na criação, nada Isso, se destrói na criação, mas é um exercício contínuo e constante de transformar uma energia de baixa frequência em uma energia de frequência mais elevada. A mesma energia. verdade. Então, se eu usava a palavra culpa, eu ressignifico isso e trago para a palavra responsabilidade como uma energia que vem aqui para esse outro lado e passo a não só usar, como me comportar a partir daquela nova realidade. E assim com tantas outras palavras, né? Isso. E aí a gente vê, assim, você trouxe essa palavra culpa, é uma palavra muito interessante, porque ela nos remete à vítima e ao algoz, né? Então, reparem que numa situação desconfortável, alguém se culpa ou alguém é culpabilizado por aquilo, né? A culpa é sempre interna, externa, desculpe. Mas aí a gente, a partir dessa culpa externa, a gente vai para uma culpa interna, né? Uhum, Por tanto massacre cultural e histórico que nós temos que está registrado no nosso sistema. uhum, sim. Então, sair desses espaços é muito importante, espaço de culpa, de vítima, de algoz, né? A gente precisa desconstruir o karma, né? Sair dessa situação de que agora a gente vai pagar ou a gente está pagando, né? A gente está pagando a alguém ou alguém precisa me pagar. E a gente começar a desconfigurar essa Uhum, estrutura que a gente construiu, uhum. né? Porque se a gente não fizer isso, a gente não solta a roda do karma. E no próximo nível que a gente está indo, a roda do karma não cabe mais. Não cabe, Não exatamente, cabe. exatamente. Então, a gente precisa começar a fazer os trabalhos internos para começar a soltar isso, começar o processo de não se culpar, começar o processo de não culpar o outro e de não cobrar a ninguém, nem permitir que ninguém te culpabilize por alguma coisa. É um processo, não é de um processo de irresponsabilidade, é um processo de autorresponsabilidade. Esses conceitos que a gente traz só cabem em pessoas que estão no despertar. Uhum, Pessoas que não estão no despertar usam isso como desculpa para fazerem mais, né? Mas não estão alinhados à essência do ser. uhum, A essência do ser é muito diferente daquele espaço onde não existe, né, nenhum aspecto desperto do ser, porque muitas pessoas ainda estão completamente adormecidas. E ok, esse é o processo que a Terra está passando agora. Nós estamos como é que se diz assim, opostos muito visíveis. uhum. Cada dia a polarização se mostra mais. Para quê? Para ela possa ser transmutada, como os dragões falaram, né? E que, na Eles. verdade, também é uma diferença de dimensões, né? Da dimensão mais elevada que a gente já está avançando e caminhando para aquela dimensão da velha energia ainda, né? E aí, Beth, aproveitando isso que você trouxe, né, dos polos, né, que a gente está percebendo cada vez mais distantes um do outro, mais afastados. Me veio aqui à mente assim, né? No dia a dia a gente vê, não tem jeito, né? O meu vizinho ali na frente, se ele tá brigando ali, de alguma forma eu tô vendo aquilo, e a questão é como é que eu interajo com aquela frequência, não com o fato, não com a situação, mas como é que eu interajo com aquela frequência que está ali, né? Que eu tô vendo, que tá no campo. E daí me veio aqui uma situação que eu presenciei que foi muito interessante, que tem a ver com isso que a gente está falando. A gente estava eu estava com mais uma pessoa num local, num espaço, e daí nós vimos duas pessoas mais adiante, tipo mais uma senhora, assim, um pouco mais velha, mais baixinha e tal, e um cara maior, mais alto, grandão.
Então, olhando para aquela cena ali, os dois estavam meio que discutindo, assim, a gente não tinha clareza do que era, porque estava meio afastado, Sim, mas dava para perceber pelos gestos que de alguma forma tinha uma treta ali, né? Tinha alguma coisa. E daí eu sim, tava com uma amiga que tá no processo dela do despertar, eu reconheço isso, mas a visão dela não é a mesma visão que eu tenho. A visão dela ainda é uma visão, digamos que um nível ainda muito conectado à Matrix do que um pouco mais à frente, digamos assim, né? sim, E eu tô falando isso só para qualificar a cena, né? Aí sim. ela olhou para aquela cena e ela diz assim para mim: Nossa, mas olha lá aquele homem brigando com a senhorinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Onde se viu isso, né? Olha a falta de respeito, parará, parará. Ao olhar para aquela cena, ela não viu o que estava sendo dito, ela interpretou a partir da experiência dela, das memórias, das histórias, da vítima, como você acabou de falar, né, do culpado, do algoz, tarará. E naquele estereótipo de uma senhorinha com um cara maior, ela interpretou a situação de que o cara estava, de alguma forma, subjugando a velhinha, né? Essa foi a leitura dela que ela trouxe ali na hora. Eu não dei opinião, eu fiquei observando e falei para ela: será que é isso mesmo, né? Eu questionei assim: será que é isso mesmo? E ali passou algum movimento e tal, e logo em seguida a gente ouviu, alguém passou por nós e comentou, né? E falou assim: mas tu viu aquela senhorinha brigando com o cara sem razão? Tu viu aquela. Olha só, a gente estava aqui, passou outra pessoa contando da história, né? De uma outra perspectiva, de uma outra versão, que eu não sei se ele ouviu ou não ouviu Sim, lá o que estava acontecendo, sim, mas o fato é que nós ouvimos dessa pessoa um outro cenário, né? sim. Olha, você viu aquela senhorinha lá brigando até com o homem, nem olhou pro tamanho do homem, nem nada, né? Aí a minha amiga vira para mim e fala assim: É, é melhor a gente ficar quieto e não tecer opiniões. É E verdade. é muito isso no nosso dia a dia hoje, né? Quando a gente olha para situações, no fundo nós não sabemos o que está acontecendo por detrás daquilo que os nossos olhos físicos Isso, estão observando. isso. Então, quando a gente fala que palavras são frequências, qualquer opinião que eu emita sobre um fato do qual eu não tenho conhecimento, eu estou irradiando alguma energia, eu estou Sim, irradiando alguma frequência e eu estou me conectando com uma determinada frequência. E sim, aí eu vejo que o nosso desafio, de modo geral, é cada vez mais a gente voltar para esse lugar de presença, de amor, de equilíbrio, de centramento. E não importa o que esteja acontecendo em volta, não emita opinião, mas emita luz, emita amor. Não precisa nem falar nada, pode até ficar quieto, né? Mas estar nessa consciência de projetar essa frequência, projetar uma outra energia para que a gente possa se aproximar mais da onde nós queremos estar e menos da onde não queremos, né? com certeza, com certeza. Então, assim, quando a gente fala da frequência das palavras, é interessante que, assim, tem aquelas palavras que a gente escolhe já não utilizar, né, que a gente Uhum, tira do nosso vocabulário, e existem outras palavras as quais a gente deve incluir no nosso vocabulário, né? Que são palavras de gentileza, de amorosidade, né? De compaixão. Então, assim, deixar de emitir opinião é fundamental. Eu descobri que eu não preciso ter opinião sobre nada, né? Eu não preciso ter opinião. E se eu tiver alguma opinião, que no momento é aquele meu ponto de vista, eu não tenho que brigar por ele. Eu não tenho que convencer ninguém a acreditar, a ter a mesma crença que eu. A gente se afina por termos crenças semelhantes. Então, aquelas pessoas que têm crenças semelhantes, elas vão se aproximar naturalmente.
Mas eu não preciso discutir e eu não preciso provar que eu estou certa. Tem um ditado que minha irmã adora, que é assim: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, E é hoje, perfeito o sinal, né? Feliz e razão são duas palavras opostas também, né? pois é. Então, assim, não quero mais ter razão, não quero mais brigar, eu não quero mais discutir, eu não quero mais saber mais. Eu quero, né? Eu não estou mais escolhendo esse lugar. Eu me lembro de ter tido já discussões extensas querendo provar para os outros o meu ponto de vista sobre religião, sobre, sei lá, qualquer coisa que estava acontecendo, né? Eu não perdi uma discussão, um bate-boca, fosse lá o que fosse, né? Eu tinha bons argumentos. Então, assim, hoje eu não quero mais nem argumentar. Se eu digo uma coisa, a pessoa diz, não concordo, ok, não concorda. Por que ela tem que não concordar comigo? Por que ela tem que concordar comigo? Né? Mas esse momento assim que a gente está passando aqui no planeta, para mim, é um momento de refinamento. E como você falou do nosso observador, né? O nosso observador, ele nos mostra. E exercitar o observador é o espaço de neutralidade. É justamente observar sem culpa, sem medo, sem vitimização, hum? sem extrapolar nada. Outro dia minha filha estava ouvindo um áudio do WhatsApp com aquele negocinho acelerado, né? Com a vozinha Uhum. acelerada. Aí eu disse assim, eu não tenho mais paciência para isso. Ela disse, mas por que você não usa? Às vezes o áudio é muito grande, né? E demora muito. Aí eu disse a ela, isso não é coerente com o meu processo, porque uma coisa tão simples não é coerente com o meu processo, porque eu não estou num processo de desaceleramento. Eu estou me desacelerando. Se eu estou me Forte, né? desacelerando, Isso é você vê forte, isso é uma forte. coisinha desse tamanho, né? Como que eu vou ouvir áudio acelerado? Eu estou desacelerando. Se eu ouço as coisas aceleradas, o que é que eu faço com a minha mente? Eu acelero ela. Quando eu acelero ela, eu vou para o espaço que eu conheço, que é o meu espaço antigo, de superprodução, né? De desenvolver muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou multitarefas. Eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Então, assim, se eu estou me desacelerando, eu busco tudo que me desacelera. Então, eu escuto músicas calmas, né? Eu crio um dia para mim calmo. Eu vim morar num lugar calmo, né? Eu convivo com pessoas calmas, entende? Então, isso tudo, né, me dá sustentação para eu ter esse desaceleramento de todos os meus padrões que eram muito ativos. Uhum. Então, quando eu saio deste local, né, ou da convivência com essas pessoas calmas e vou para um lugar mais acelerado, eu consigo manter porque eu já incorporei esse padrão em mim. Então, a agitação do outro já não me incomoda, Uhum. não me Não te tira do, afeta, né? não tira do meu centro, entende? Uhum. Porque isso já faz parte de mim. Então, hoje eu falo calmamente, hum, tranquilamente. Se você está lá reclamando, você pode reclamar o que você quiser. Eu não vou abrir minha boca para dizer que você está certo nem que você está errado. Você quer manter o pau em quem você quiser? Pode meter o pau em quem você quiser. Eu não abro minha boca para dizer quem está certo e quem está errado, porque na verdade eu não acho nem quem está certo nem quem está errado. Eu só escuto porque de alguma forma eu estou ali naquele momento. Uhum. Então, são movimentos que a gente vai fazendo e que a gente precisa ter consciência dos movimentos dos quais a gente está fazendo. Então, eu Uhum. mudei muito a minha linguagem.
Eu mudei muito a minha linguagem. Então, hoje, eu busco não ter uma palavra de atrito com ninguém, não ter uma palavra que vá magoar ou ferir alguém. Isso não significa que em algum momento eu não o faça inconscientemente. Sim, Hum? sim. Mas eu estou no processo de observação para que não o faça. E se o Uhum, fizer, que eu tenha a humildade de pedir desculpa. uhum. E digo assim para a pessoa: olha, isso não é com você, era eu. A questão é minha. Hum? Você aconteceu de passar na minha frente nesse momento Sim. e Foi a receber uma premiada. resposta. Foi a premiada nesse momento. Então, assim, não é você, tá? E aí a gente vai mudando a nossa forma de lidar com tudo. E Uhum, as verdade. palavras são muito importantes, muito importantes. Faz parte do nosso autoconhecimento, do nosso autodescobrimento e do nosso autorreconhecimento. Porque Uhum, quando eu me reconheço como um ser que está despertando espiritualmente, quando eu me reconheço que está fazendo um processo ascensional no planeta, transacional, né? Dentro, junto com o planeta e junto a outros seres, né? Eu não posso mais falar nem me comportar da forma como eu falava e como eu me comportava quando a minha frequência era muito mais densificada. uhum, uhum. Cada vez que eu movimento nesse sentido, eu vou sutilizando a minha energia, sutilizando a minha fala, né? Sutilizando o meu estar na vida, diga Ana. E aí, Beth, me veio aqui um outro flash aqui de informação, né? De que à medida que a gente vai sutilizando o nosso vocabulário interno, né? Essa bagagem de vocabulário, que a gente está falando vocabulário por conta de palavras, mas essa bagagem de energia que a gente vai acumulando e que é coerente com uma nova conduta, uma nova postura que nós estamos escolhendo Sim, ser, como a gente falou no início, o que acontece é que nós elevamos a nossa frequência a um patamar que permite que os seres de luz venham até nós e através de nós se manifeste, porque a frequência do vocabulário que a gente está utilizando é uma isso, frequência que condiz com a frequência do vocabulário de consciências mais elevadas. Então, muita gente às vezes até assim entra num lugar de reclamação, né? Ah, mas eu não consigo falar com o meu mentor, eu não consigo ouvir o meu mentor. Ah, os mentores não falam comigo e tal, como se isso fosse uma responsabilidade dos mentores que não vêm até aqui. E na uhum, verdade, né, é muito mais um processo interior nosso que envolve autoconhecimento, consciência, presença, tudo mais, mas que também envolve o que é que sai da minha boca. O que é que eu sim, falo? Como é que eu falo? Porque os mentores vão usar o nosso vocabulário para se expressar, né? Não tem como isso, ser diferente. Porque e é isso, uma coisa do cognitivo, né? De usar a bagagem de informação já acumulada dentro de nós. E isso. nesse mesmo contexto aqui, uma das coisas que a gente ouviu muito no processo do despertar da nossa evolução é que a gente estava ancorando o divino nesta forma humana, ancorando o divino nesta forma humana para viver o processo de elevação, iluminação, ascensão. Só que eu percebo que hoje nós estamos num outro nível de entendimento, de compreensão, onde, na verdade, a gente precisa mudar as palavras e começar a entender mais claramente que não é o divino, não é o humano vivendo na forma divina, mas é o divino efetivamente experimentando esta forma humana. E Sim, isso é o jeito que a gente fala do divino e do humano que também precisa adaptar, sofrer aí um upgrade de entendimento, de compreensão, né? com certeza. Eu faço um exercício diariamente, que eu acho que pode ser interessante para as pessoas, que sim.
a gente fala muito de público, né? A gente está sempre exposto, né, a Uhum. falar. E as pessoas que estão me ouvindo, nos ouvindo, né, e ouvindo outros tantos, elas estão captando o que a gente está falando. Então, eu faço um exercício que é sempre levar a frequência do meu coração para o meu laríngeo, para que eu sempre fale aquilo que ressoa no meu coração. Você está ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, Eu não botei, não. tô ouvindo. Pode continuar. Não, você está ouvindo a Ave Maria? Começou a tocar a Ave Maria aqui. Não. O meu computador começou a tocar a Ave Maria. Bem na hora que você está falando de expressar o amor, de trazer o seu coração para o laríngeo, de ser coerente, né? E ainda Eu mais não toquei em nada. Eu não toquei em nada. e ainda mais nesse campo que você está movimentando de conexão com Mãe Maria, amiga, é só uma prova para você mesma. Fica tranquila. Pois então, eu faço esse exercício, né, para que eu ative em mim a coerência cardíaca, né? Que a minha voz seja a voz da verdade no meu coração e que eu saia de um estado absolutamente racional para que eu possa acessar o estado de amor incondicional, dentro do nível que eu já consigo acessar, né? Claro. Uhum, E eu sempre recomendo assim para as pessoas, se as pessoas vierem me falar de qualquer uma das suas questões, geralmente as pessoas se queixam de outras pessoas, né? Ou de uma situação que tem uma outra pessoa envolvida. A minha orientação é sempre a seguinte: não fale enquanto estiver com raiva. Aquiete. Não fale enquanto você estiver na emoção. Não fale. Deixe passar. E depois você vá para o espaço do coração e fale a partir deste lugar. Baixe as suas barreiras. Nunca converse numa situação dessa de barreira levantada. uhum, Hum. Nunca converse com arma em punho, porque não vai dar boa coisa. Na hora que a gente chega armado, a gente chega com palavras que ferem. uhum, O outro, você pode nem abrir a boca, o outro vai sentir imediatamente a energia que você está carregando. E imediatamente vai levantar as barreiras e pegar as armas em punho. Então, vá sem barreiras, sem armas, conversar a partir do espaço do coração. Não tem como essa conversa dar errado. uhum, uhum, Ali pode terminar um relacionamento, sim, mas porque ele já estava pronto para terminar. Mas não vai terminar na raiva, não vai terminar na disputa, não vai terminar na briga por poder. Se a gente descobrir, no dia que a gente descobrir, né, que a gente assumir a nossa responsabilidade em qualquer situação é o melhor que podemos fazer, a gente vai deixar de brigar, uhum, a gente vai deixar de disputar. Porque só são dois pontos de vista, todos dois querendo ter razão, ninguém abre mão. Eu passei por muitas situações dessas. E uma vez alguém queria me convencer de que nessa vida a gente não tem escolha. Não, porque a palavra agora que existe é escolha. Todo mundo fala em escolha. Tá vendo logo que a gente não tem escolha? E eu comecei a argumentar. Isso há alguns anos. E eu comecei a argumentar. Gente, naquele momento eu me senti iluminada quando eu percebi que eu não precisava convencer o outro de que ele tinha escolha. Porque não havia argumento. Porque era a crença dele.
Ele já tinha escolhido, né? Já tinha escolhido a conclusão dele. Então, para mim, naquele momento que eu me calei, eu fui para um espaço de tranquilidade, de paz, porque eu compreendi, né? E ali foi um limitador, né? Foi um transformador, foi um virar de chave na minha vida. E a partir daquele dia, eu não convenci mais ninguém. Eu Uhum, não argumentei mais com ninguém. E as pessoas podem até, às vezes, se chatear comigo porque eu não dou opinião. E eu não estou me importando com isso. Porque cada um tem a sua. uhum. Eu tenho a minha, às vezes não tenho nenhuma. Ah, o que é que você acha disso? Não acho nada. Às vezes eu posso fazer uma conjectura ou outra aqui, às vezes, né? Eu tenho que trazer algum ponto de vista, porque eu estou trazendo, né, as minhas crenças, né, Uhum. atuais, né? Sim. As minhas crenças atuais, daqui a 10 anos ou a 5 anos, vou estar falando outra coisa, porque minhas crenças vão mudar. Vão mudar, porque eu estou em pleno processo de expansão. Uhum. Então, o que eu acreditava há 5 anos não é o que eu acredito hoje. E o que eu vou estar acreditando daqui a 5 anos não vai ser o que eu estou acreditando hoje. Vai ser muito mais expansivo, porque a minha consciência vai estar muito mais alargada. E com isso, todas as minhas emoções, as minhas palavras e os meus pensamentos também estarão num outro nível de Uhum. frequência, num outro nível de vibração. Quem sabe até daqui até lá eu não preciso mais nem abrir a boca para falar. A Não, gente chega, já pensou a gente fazendo live só por telepatia? não é? Ô, gente, essa semana aconteceu uma coisa aqui tão interessante, né? Tem um picolé que eu gosto muito que chama tablito. Ele tem uma barra de chocolate no meio. Aham, aham. E aí meu filho foi no mercado e voltou e eu disse assim a ele: Cadê você trouxe o meu picolé? Ele disse: Você não pediu? Eu disse: Como que eu não pedi? Eu lhe mandei a mensagem telepaticamente. Como que você não captou a mensagem, né? Aí quando chegou outro dia ele trouxe: Olha, você não me disse não, mas eu captei a sua mensagem, eu trouxe, está no congelador. Funcionou, viu? Funcionou. Não no dia, com um pequeno Isso. atrasinho, mas funcionou. E é isso mesmo, né? O quanto a gente está avançando diariamente, continuamente. E se a gente estiver no estado de presença, então muito mais fácil a gente avançar com maior rapidez, com maior equilíbrio e leveza, né? Ô, Aí Beth, eu queria dizer só uma coisinha antes da gente sim, terminar, que é sim. assim, você quer mudar a sua vida, você quer mudar a sua frequência, mude as suas palavras. Uhum, E você pode usar um mantra que você mesmo crie para você. Né? Eu sou luz, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou felicidade, eu sou gratidão, eu sou paz, né? Eu sou abundância, eu sou prosperidade. Faça isso o dia inteiro, na hora que você lembrar. Bote post-it pela casa inteira, bote lembrança no celular. Eu uma vez botei no meu celular um despertador que era assim, respirar. Que era para eu parar e respirar naquele momento, né? sim, Então, assim, eu uso essas ferramentas, né? Para me levar para o espaço que eu quero ir. Então, assim, você exato. pode usar. Você Uhum, pode usar é coisa simples. Ah, mas uhum. eu moro numa casa que as pessoas não acreditam nisso. As pessoas não precisam nem saber. Você fala para dentro de você, você. Gente, a vida muda. Todos os dias eu acordo hoje e digo assim: que dia é hoje? Eu não sei que dia da semana é, depois eu penso qual é o dia da semana. Mas eu digo assim: hoje é dia de ser feliz. Hoje é dia de ser feliz. Uhum. Então, assim, todos os dias são dias de ser feliz. E aí eu começo o meu dia com esse mantra, né? E com essa frequência. E com essa frequência. Depois eu vejo que dia da semana é, para eu poder organizar, né, a minha agenda. Mas Mas você já deu o tom do dia. Você já usou o poder da palavra
e o poder da frequência para dar o tom do dia. Se a gente Isso, puder, né? Se a gente puder conscientemente adotar práticas como essa, o nosso processo de evolução se acelera muito, né? com certeza. Tem muita ferramenta à disposição. É celular, é um aplicativo, é um tanto de coisa que a gente precisa abrir mão das desculpas e Isso, começar a fazer, simplesmente fazer, né? Do isso, modo mais simples ou do modo mais complexo, aí é uma escolha de cada um, mas isso, simplesmente começar a fazer. isso. E eu escolho daqui a pouco ouvir as palavras amorosas de Mãe Maria através de você, Dona Beth Có. Vamos convidar o pessoal para Obrigada. daqui a pouco estar com você lá no canal? Vamos sim. Todos os dias, às 18 horas, durante o mês de maio, nós estamos com Conexão com Mãe Maria. É um processo breve, de no máximo 20 minutos, onde a gente fala um pouco sobre o tema do dia e depois a gente faz uma meditação de conexão com a energia de Mãe Maria. Então, hoje a gente vai trabalhar a consciência crística, né? Vamos fazer essa conexão com a consciência crística. Todas as lives estão gravadas numa playlist no YouTube chamado Conexão com Mãe Maria. Todos os dias eu transmito ao vivo no YouTube e no Instagram. Né? Quem não sabe, o meu YouTube é Ser das Estrelas Beth Có, e o meu Instagram é betcó.cerdasestrelas. Então, estão convidados a participarem. Sintam se o chamado vem do seu coração, porque esse é o lugar da nossa escolha verdadeira, a escolha do ser. E se for, venha. Venha, né? E ó, para quem não anotou aí, né, ou quem está assistindo essa gravação em algum momento, o perfil da Beth tá aqui na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, você pode clicar aí também e achar o canal dela, achar o Instagram de Beth e seguir nesse processo. Como não tem tempo nem espaço, você pode começar o seu movimento dos seus 30 dias quando você quiser. Mas o que que é importante? Escolha e faça. Tô Isso. lá com você daqui a pouco, tá, querido? Deixa eu te falar, às 19 horas eu tenho também outra live com a Yara, Fale, fale, fale. e às 21 horas eu tenho um portal. Então hoje o meu dia está assim todo. Cheio de luz, tá cheio de luz. É Obrigada, isso, viu, meu amor. querida amiga? Muito grata Gratidão. mais uma vez, mais um encontro nosso aqui. Mês que vem a gente tem de novo encontro com Betty Có, só que vai ser mais no finalzinho do mês, porque ela vai estar viajando, trazendo novidades aí pra gente. Então, muito grata, minha amiga, mais uma vez por Gratidão. estarmos aqui juntas, né? E já já tô com você lá no seu canal, tá bom? Bem-vinda. Beijo em todos, gratidão. Até Beijo, o beijo. próximo mês. Beijo. Tchau, tchau. Até, querida. Tchau, tchau.